Chega aqui, Daniel, cara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olá, Liana, Mauro, todo mundo da comunidade da Fórum. Prazer estar aqui com vocês. Diz que é uma tradição para quem faz em campanha. Você foi candidato a senador aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, na capital, em todo canto aqui no Sudeste, que assim, quem é candidato tem que se preparar para comer muita maionese. Em todo lugar que vai tem maionese. Olha, aqui em São Paulo, pastel e caldo de cana, que eu adoro também, para mim é um prazer, é uma tradição maior, mas todo lugar tem que comer, não tem jeito. Não, aí em Pernambuco, qual é o prato que tem em todo lugar durante a campanha, Liana? Bode. Bode? Nossa, eu adoro. Aliás, eu tive aí... Eu amo. Aonde eu vou. Aliás, eu fico muito chateada quando eu vou para um lugar e não tem bode, né? Porque... imagina, você vai para Caruaru, o que você quer comer? Bode. Petrolina, vai para Cruzeiro, você quer comer o quê? Bode. Vai para Salgueiro, você quer comer o quê? Bode. Eu só quero comer bode. Né? Você é fã do bode também, Daniel? Rapaz, eu estive em Recife semana passada a trabalho e comi uma buchada de bode. Aliás, eu gosto da buchada do bode, inclusive, mais até do que do bode. Mas o bode é espetacular também. Enfim, comer é comigo mesmo. É uma delícia. Eu fico revoltada com preconceito contra a carne de bode. Para quem come, né? Salvo vegetarianos e veganos, quem come carne vermelha e carne branca, eu fico revoltada, porque é uma carne deliciosa, leve e maravilhosa. Fechou. Campanha eleitoral também é gastronomia. Valeu, Liana. Obrigado. Mas eu acho que eu vou fazer galinha de capoeira, tem um bocado de coisa aqui, gente. Depois eu vou fazer, eu acho que eu vou começar a fazer uns stories e vou te marcar sempre, Mauro. Boa. Faz uma foto dos seus pratos. Da campanha, feijoada, é claro. Gastronomia eleitoral. Galinha cabidela é ótimo. Galinha cabidela. Pronto. Fechou. Agora, eu vou te falar, o Daniel tem razão. Isso aqui eu não sei. É claro que tem sempre diferenças de gosto. Mas, pastel com caldo de cana é algo absurdo, assim, me remete à infância, é uma coisa imbatível. Eu acho incrível, assim, que tenha gente que não goste disso. Pois é. Valeu, Liana, querida. Obrigado. Peraí, uma coisa que eu adoro comer é salsichão. Gente, revelações aqui às 8h30 da manhã. Um beijo, meus queridos. Um beijo, querida. Todo mundo do Fórum Café, comunidade Fórum, Daniel, Mauro, querido. Valeu, você foi ótimo. A gente se vê. A próxima vez. Tchau. Tchau. É sensacional, Liana. Ninguém vai nos separar. Daniel, que bom que você está aqui. 2 semanas a gente teve sem você, estava com uma agenda agitadíssima. Semana passada você esteve em Brasília. Não é só Bolsonaro que conversa com o embaixador, não. Daniel, cara, também conversa. Você esteve rodando aí pelas embaixadas. Qual foi sua agenda nas embaixadas? Então, nós estamos ainda, trabalhando com as embaixadas e consulados. O Brasil vai passar em novembro pela revisão periódica universal sobre direitos humanos. Vai ser pós-eleição, inclusive. Então, vai ser um momento estratégico e eu faço parte da articulação da Organização das Nações Unidas como especialista na área de educação. Então, eu sou convidado a conversar com as embaixadas para discutir a questão dos direitos humanos. São dois patamares de missão. A gente conversa com as missões aqui no Brasil e também conversa com as missões diplomáticas em Genebra. Então, tem feito esse percurso, né? E é um percurso que tem dado certo, mas é bastante preocupante. Não é novidade para ninguém, né, Mauro? Os Estados Unidos, inclusive, de uma forma que me incomoda, né? É claro que é importante denunciar para o mundo o que está acontecendo aqui, mas eles, de uma forma muito imperialista, arrogante, têm alertado, inclusive, os militares brasileiros sobre o risco de golpe, né? Exigindo que não aconteça um processo de golpe no Brasil. Mas é importante citar o fato de que mesmo embaixadas que não têm essa postura imperialista também estão bastante preocupadas. Isso não é trivial. Eu tive, inclusive, em Recife, num evento que estava o ex-senador Cristóvão Buarque, com quem eu tenho enormes divergências, não preciso... Inclusive, isso é possível ver no próprio Twitter, né? Eu tenho várias discussões com o Cristóvão,
Mas ali na troca das mesas, quando eu saio e ele entra, né, a gente conversou rapidamente e ele chamou a atenção para o fato de que eu contei, né, que eu estava, ele sabia, né, que eu estava já fazendo esse percurso nas embaixadas, né. Ele é muito relacionado com embaixadores em Brasília, mora em Brasília, e ele disse, olha, quando a comunidade internacional chama atenção para o fato, é de fato preocupante, né? A gente está num momento delicado da nossa democracia. E foi o que eu vi, os embaixadores praticamente dando recomendações e sobre o que está acontecendo, como eles analisam, né, o jogo político brasileiro. Enfim, a gente está num momento muito difícil, né, Mauro? Quer dizer, preocupação realmente com a possibilidade do golpe. Eles se preocupam. Quer dizer, não a possibilidade do golpe, a possibilidade da tentativa do golpe, né? Vamos dizer assim. Exato. Eles estão... Não, assim, a tentativa do golpe já é um golpe, né, na prática. Sim, claro. Né? Em termos de eventos históricos, né, a gente, de fato, está prestes a viver um momento muito delicado. Né? E o que me assusta, e aí vai para além, porque eu sempre digo isso, não tem nenhum tipo de vergonha de dizer. Outro dia, em Brasília mesmo, eu estava com uma pessoa da minha equipe, né, eu sou dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, além de ser professor da Universidade de São Paulo. Campanha é meu espaço de atuação política mais cotidiano. E eu estava com uma pessoa da equipe e ela dizia, mas você é muito década de 60, porque você é nacionalista. Eu sou nacionalista mesmo, não tenho vergonha de dizer isso. Eu acredito na soberania nacional, as políticas educacionais, elas acontecem em cada país, as políticas de saúde, aquilo que interessa para o povo ainda está na fronteira nacional. E me incomoda até, muitas vezes, a interlocução com a comunidade internacional quando ela tem esse viés imperialista, como ocorre com os Estados Unidos. E piorou, viu, Mauro? Vou dizer para você que no governo, por incrível que pareça, hein, governo Bush e governo Obama era melhor do que é hoje a interlocução com os Estados Unidos. Né? Obama mais imperialista até do que o governo Bush, que era terrível no âmbito internacional, dos valores que ele proferia. Mas é assustador como os democratas, né? E eles são difíceis, né? Eles são arrogantes no trato, né? Então, me incomoda essa relação com a comunidade internacional. Agora, também tem me incomodado a forma como o Brasil tem lidado com esse risco de golpe. Hoje, por exemplo, o UOL, a capa da Folha, falando do Grupo Folha aqui, a capa da Folha é um projeto que tramita na Câmara dos Deputados sem chance de avançar, que é a autonomia das polícias, né, das polícias militares em relação aos governadores. Nesse momento não tem chance de avançar, então é um alerta que mais fortalece os militares do que enfraquece. E o Chico Alves, que é um jornalista que eu adoro, assim, em termos de figura humana, né, uma pessoa simpática, um bom jornalista, mas ele dá um destaque para um general da reserva, que nem vou ficar aqui fazendo proselitismo, porque ele é uma figura muito ativa nas redes sociais, e tem feito mal nas redes sociais, é importante frisar, mas dizendo que esse general está indo contra o Bolsonaro no desfile de 7 de setembro, dizendo que ordem absurda não deve ser cumprida. Isso é perigosíssimo, né? Dá protagonismo aos militares, um militar dizer que não vai obedecer ao presidente da República, que nesse caso o militar está correto, porque isso é amparado à Constituição Federal, mas existe um outro fator, que é um fator estrutural dessa história, que é o fato de que, se essa regra fosse mantida e fosse sempre pautada na coerência, o Bolsonaro não teria chegado onde chegou. Então, esse protagonismo que está sendo dado aos militares me leva a crer que a gente tem aí muitas camadas para vencer, para voltar a ter um mínimo de democracia que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás. Então, é um cenário muito preocupante que eu vejo, Mauro, e me fica cada vez mais evidente que a sociedade brasileira ainda não conseguiu realizar a concretude de que o golpe de 2016 ele continua acontecendo e tem várias camadas que estão sendo aprofundadas, né? E um debate muito forte com a Amazônia, né? Também esse aspecto que também está me deixando bastante angustiado. Essa questão que você traz dos embaixadores, que tiveram, inclusive, essa experiência próxima ao Bolsonaro, você teve com eles depois do evento de
3 semanas atrás, agora, do Bolsonaro com os embaixadores, mas parece que tem um aspecto interessante, sabe, Daniel, e que tem a ver com o teu papel como professor também, e com metodologia do trabalho científico. Quando a gente está muito perto do objeto de estudo, você perde, às vezes, a perspectiva. Portanto, nós aqui que estamos dentro do Brasil, imersos no cotidiano da realidade brasileira, às vezes a gente perde a perspectiva, porque a gente está aqui nessa coisa do dia a dia, do cotidiano. Aí você vai falar com o embaixador está no Brasil, mas ele está mais distanciado, né? Sempre é importante ter uma distância do objeto, né? Então, os embaixadores, esses governos de países estrangeiros, estão mais distantes, vamos dizer assim, desse morde, come do dia a dia aqui. Então, acho que eles têm condição, às vezes, de ter uma análise um pouco mais acurada por conta de estarem um pouco mais distantes, menos vinculados às dimensões emocionais mais afloradas na análise do cenário. Então, realmente, é muito preocupante esse cenário que você colheu, essa avaliação que você colheu nas suas conversas aí nas embaixadas. É realmente preocupante. Enfim, a gente vai continuar esse processo, né? Muito provavelmente vai ter essa ação em Genebra, vai ser final de agosto, começo de setembro, que é uma ação, no ciclo passado, para você ter uma ideia, dos 193 países que compõem a Organização das Nações Unidas, 170 se posicionaram naquele momento, dando alertas ao governo Temer em relação aos direitos humanos. É claro que a gente já tinha ido para lá no contexto do golpe de 2016. Nesse ano, eu quero dizer para você, Mauro, que a situação internacional está muito mais tensa, né? Ela está muito mais difícil, mas a gente vai tentar fazer o mesmo trabalho e vai tentar puxar recomendações, inclusive em relação à democracia. O fator que eu falei sobre a Amazônia é preocupante, porque a maior parte dos embaixadores eles destacam a questão amazônica, né? E eu não consigo aceitar uma perspectiva de não ter a Amazônia soberana em relação aos países que compartilham a região amazônica, né? Brasil, Peru, Equador, Venezuela, enfim. Esse também é uma agenda que está preocupante. Agora, o jogo é esse, a gente tem que... Você circula nas embaixadas, Daniel, por qual é por conta da campanha Todos pela Educação? Qual é a dinâmica institucional desta sua circulação e da interlocução com a ONU? Então, não é só pela campanha nacional pelo direito à educação, né? Eu, como professor da USP, também faço esse percurso como ativista pelo direito à educação e como professor universitário, né, como especialista. Agora, é isso, né? Junto conosco também os povos indígenas estão caminhando, enfim, tem várias iniciativas que estão acontecendo. Tem muitas agendas que também elas vão começar durante o processo eleitoral, ainda que sejam independentes do processo eleitoral, mas por conta do momento político brasileiro, elas vão chamar mais atenção. E eu acredito que a gente está numa linha de atuação que é boa, né? Mas precisa tomar esse cuidado, Mauro. A gente está dando excessivo protagonismo aos militares, a gente tem ficado com muito receio, a gente não pode dar ao Bolsonaro o poder de iniciativa, eu acho que isso, de certa forma, tem acontecido, né? E espero que agosto e setembro sejam um mês em que a gente tenha clareza de que o protagonismo tem que ser das pessoas que defendem a democracia e que defendem a justiça social. Sim. Em relação à questão militar, você trouxe uma questão que é o golpe de 2016, e, na verdade, o pré-golpe, né, a preparação do golpe de 2016, ainda antes do golpe, tirou o gênio da lâmpada, né? Quero ver agora botar de volta. Acho que essa é uma tarefa para Lula. Ele tem dado mensagens tranquilizadoras ou apaziguadoras, mas, por outro lado, já avisou. O ministro da Defesa vai ser civil, né, os militares vão voltar a cumprir seu papel. A questão é se isso será feito na boa, como se diz, ou num ambiente carregado de tensão relacional, né? No fundo, os militares é incrível, né? Porque eles têm uma função importante, né, Mauro? Na sociedade brasileira e para o país, né? Só que uma função que eles sempre abdicam de exercer, que é a defesa nacional. Outro dia eu vi num podcast desses um militar falando sobre a situação amazônica e me assusta o grau de amadorismo dos militares brasileiros. Eles vivem numa glória, que é uma glória não testada ainda,
de que a melhor tropa de selva do mundo é a tropa brasileira e que a Amazônia não corre risco. Aí esse militar, até mais inteligente do que a média, ele vai dizer o seguinte: se a gente tiver um problema de um conflito, a gente faz fronteira com a OTAN. A França é fronteira nossa, Guiana Francesa. Se eles descem e fazem um controle da foz do rio Amazonas, isso torna o Brasil praticamente submisso a um tratado internacional de exploração da área amazônica, etc. Se eles têm essa análise, Mauro, por que eles não trabalham democraticamente no sentido de fazer a proteção dessa região? Por que eles estão se metendo no processo eleitoral que foge à alçada militar, né? Então o Lula E está porque certo. objetivamente na Amazônia eles são cúmplices pelo silêncio com a destruição da Amazônia que o Bolsonaro, em aliança com as mineradoras e os pecuaristas, estão promovendo, né? Exato. E esse é o ponto estratégico e fundamental. Esse militar, ele inclusive diz o seguinte: não, porque o Brasil não teria proteção não teria uma tropa de selva, e não faria proteção amazônica tão bem se não fossem os povos indígenas. Então, a demarcação de terras indígenas é favorável à soberania nacional. Que é o que eu sempre digo, eu já falei aqui, inclusive. Então, o que esses senhores querem? Eles não estão preocupados com as tarefas de defesa. Eles estão preocupados em acessar o espólio de riquezas brasileiro e se aproveitar desse espólio de riquezas, né? É claro que tem ótimos militares, né? Pena que, pelo visto, não são os que falam publicamente. Mas o fato concreto é que a gente está numa situação muito delicada, né? Eles têm uma função, só que eles buscam sempre fugir dessa função. E o dia de hoje, particularmente na imprensa, não é só Grupo Folha, Estadão também, Globo News, né? Pelo que eu fiz aí um percurso aí nos canais, eles estão todos dando um protagonismo aos militares que não é cabível, né? E certo está o Lula, tem que dar esse recado mesmo. Não dá para retroceder, né? Tem que ser firme nessa questão. Sim. E o Lula eu acho que ele está indo muito bem, Mauro. A dúvida que fica é se ele vai manter essa linha, que é uma linha corajosa, e eu acho que se depender dele, sim, espero que a assessoria mais próxima não faça com que ele se desvie desse caminho, que é o caminho intuitivo dele, né? Sim. Deixa eu ler 2 superchats aqui. Tem uma questão nacional, de avaliação do cenário nacional, que eu queria te colocar, antes da gente encerrar. O Gilberto Cruvinel: Mauro, a Polícia Federal não investigou o Cecivan. Ele está falando do Ivan Pinto, esse aqui é destaque nosso. Aqui foi decretada a prisão preventiva dele agora, né? Transformada de temporária em preventiva por pedido da Polícia Federal, pelo Alexandre de Moraes. Se ele é ligado aos CACs, esses clubes de tiro, ou o tal MacGyver, Gilberto, não sei dizer. Nesse despacho do Alexandre de Moraes, o que tem lá da Polícia Federal não faz referência a isso, mas imagino que estão investigando. De fato, é uma organização criminosa de cunho terrorista que vinha preparando atentados individuais contra membros do Supremo, contra Lula e Gleisi, e atentados, sabe-se agora, com base nesse despacho, atentados à bomba também lá em Brasília. Carlos Augusto de Boni Cruz. Então tem uma questão aqui que ele coloca, e eu vou, antes de fazer a minha questão, trago a do Carlos Alberto de Boni Cruz para você. Eu sempre me pergunto, diante do desastre econômico e social do governo fascista, quanto tempo se sustentaria uma ditadura hoje? Você falou disso, né, da ofensiva de Bolsonaro, de um certo defensismo da oposição. Essa tem sido uma questão, né? Você falou, tentar dar golpe já é golpe, né? Mas há sustentação para um novo regime militar, para uma nova ditadura no Brasil hoje? Então, essa questão, muitas vezes, eu vejo os analistas falando categoricamente que sim e que não, mas isso é muito variável, Mauro. Por quê? Primeiro, vai ser uma ditadura de minoria contra a maioria, caso ocorra, né? Vamos trabalhar no cenário hipotético. Ninguém aqui, nem eu, nem o Mauro, nem os internautas estão dizendo que isso vai acontecer. Mas tratando aqui como um cenário hipotético, é importante dizer que é uma ditadura de uma franca minoria contra uma maioria. Mas é uma franca minoria que ela é representativa, vai ter aí 30%, 40% da sociedade brasileira, supondo que, a partir do momento que se deflagre um processo de violência, uma parte faça adesão
a iniciativa de golpe. Então, vamos supor, no pior cenário para a sociedade brasileira, 40%. Se isso ocorre, a gente não consegue dizer se vai ter força econômica, ou seja, se empresários participam da iniciativa, se vai ter alianças internacionais. Então, a Hungria, por exemplo, ela já se posicionou praticamente favorável a uma iniciativa dessa envergadura. Mas a Hungria não representa muito no cenário internacional, né? Ela está com um sobrepoder por conta do desastre estrutural europeu, né? A Europa está tão desorganizada, está tão debelada, tem tantos demagogos à frente da Comissão Europeia, que o fato é que um país marginal, falando aqui em português claro, né, marginal em termos econômicos e políticos, inclusive militares, como a Hungria, embora faça parte da OTAN, acaba tendo um sobrepoder. Mas não é sustentável uma aliança exclusivamente com a Hungria. Mas não dá para dizer que a comunidade internacional toda vai se colocar contra. Até porque tem figuras internacionais que, de certa maneira, compartilham alguns valores com o Bolsonaro. Todos os valores eu posso garantir para vocês que não tem ninguém que compartilhe, porque é impossível compartilhar todos os valores com o Bolsonaro, mas alguns valores se compartilham. Até porque o Bolsonaro é um miliciano, isso tem que ficar bem claro. Então, é uma previsão muito difícil de desencadear. Eu me assustei recentemente, porque fazendo um conjunto de conversas com parlamentares e figuras que trabalham no Congresso Nacional, pessoas de carreira, né, das duas casas legislativas, Senado e Câmara, eles apontavam que Abílio Diniz, Roberto Justus, que também não representa nada, o Abílio Diniz sim, porque é uma figura importante do varejo brasileiro, e outros empresários afirmam apoio ao Bolsonaro numa tentativa de um regime de exceção. E o mercado financeiro, ele sempre foi sanguinário. O mercado financeiro ele precisa de uma estrutura de violência para perpetrar a violência que é o mercado financeiro. Sim. Também isso é importante dizer, mano. O mercado financeiro ele é violento em qualquer lugar do mundo, né? É só a gente imaginar o que acontece com os cidadãos dos Estados Unidos na crise de 2008, quando perdem suas casas, por exemplo. Aquilo é uma violência deflagrada, é contratual, mas o contrato em si é uma violência, né? Se você contratar hoje R$9.000 no Santander, no Itaú, enfim, qualquer banco, você vai pagar em 6, 7 anos R$37.000, quer dizer, o sistema financeiro ele é completamente injusto, é covarde, inclusive. Então, o resultado desse jogo todo é que a gente não tem como prever, Mauro. Agora, a questão concreta é que se isso acontece, e é importante deixar claro, a situação de miserabilidade, de parte significativa de vulnerabilidade, de parte significativa da população brasileira, vai piorar e vai piorar muito, Mauro. Muito, porque vai ser uma tentativa de violência absoluta, inclusive violência econômica, que é aquela que o Brasil está mais acostumado, mas vai piorar. Vai se tornar ainda mais violento, ainda mais inaceitável. Então, a gente tem que ter isso em mente. Agora, a pergunta é, eles têm as condições hoje para deflagrar esse movimento? Não, porque se tivessem, já teriam deflagrado. Então, também tem esse fator que a gente tem que colocar na balança. Agora, eu acho que a gente tem que dar mais seriedade ao que está acontecendo, né? Muitas vezes, nas redes sociais, a gente fica preocupado com coisas que são alheias ao risco real que nós estamos vivendo. Na sexta-feira, o Marcos Coimbra deixou claro aqui. Falou, esqueçam, Bolsonaro vai com os 30% até o fim. Sim. Esse núcleo dos 30% ali é o núcleo duro do bolsonarismo já. Então, ele não vai cair, não cairá. Então, não é pouca coisa ter 30% do eleitorado, em primeiro lugar. Segundo, acho que tem uma questão, né, Daniel, que é assim, tem golpe que é dado para consolidar uma determinada correlação de forças já construída, favorável ao golpe. 64 foi assim, 2016 foi assim. Mas existe o golpe também que é dado numa jogada de risco e ousada para alterar a correlação de forças. E Bolsonaro já deixou claro que tem ousadia suficiente para tentar. A chance de um golpe desse dar certo é menor. Mas o golpe não é dado só para consolidar o que já está dado, ele é feito para mudar, né? Então, essa possibilidade, de fato, concordo contigo, não
pode ser descartada, né? Essa declaração do Bolsonaro hoje, ontem, né, que vazou hoje, né? Eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer. É um sinal, é um indicativo de que não está descartado dos planos deles, né? Não está descartado. E só para fazer uma observação aí, provavelmente a fonte do Amado e também a fonte da Mônica, também preciso dizer isso, viu, Mauro? Não estou fazendo uma crítica aqui aos jornalistas, não, mas ao jornalismo brasileiro político. O jornalismo político brasileiro ele é muito pautado na reprodução do que diz a fonte. E não plantação, isso se chama. Isso, então, você entende, você é craque nisso, imagina, né? Um grande jornalista. Plantação. Não tô querendo, de forma alguma, colocar todos os jornalistas no mesmo balaio, e a Mônica, em especial, eu acho que é uma figura importante e que tem feito um trabalho importante sempre. Mas o que acontece? Esse tipo de declaração, ele aumenta também o clima de polarização. Não, ele é feito para isso. É importante dizer que não é meramente uma informação, é uma peça de propaganda deles, né? Se eles vão bater no jornalista e diz, não vou ser preso. No outro jornalista eles dizem, o Bolsonaro disse que mata se for. É porque eles estão implementando uma peça de determinado interesse propagandístico, né? Isso, e a gente tem que ficar numa linha que é muito difícil, mas a gente vai ter que ter a capacidade de conseguir caminhar por essa linha, que é a linha entre saber do que está acontecendo e ficar atento em relação ao alerta que está sendo dado, sobre o risco de golpe. E a gente também tem que ter a consciência, por outro lado, de que não pode entrar no desespero e no medo. Para mim, olha, eu até me arrepio de falar assim. Eu tive na Bolívia em 2017, conheci bastante ali a região de La Paz, né? La Paz e El Alto, né? Que é o município acima de La Paz, e que é onde de fato ficam os indígenas. Sim. Aconteceu lá a tentativa de golpe, ela foi até bem sucedida, eles conseguiram dar o golpe, mas no dia seguinte, durante o processo, 2 milhões de indígenas desceram. No outro dia era mais 2 milhões, e eles ficaram criando uma tensão até o momento que o golpe foi debelado. Isso pode acontecer no Brasil, mas qual que é a sabedoria indígena boliviana nesse sentido? Eles sabiam que o que estava em risco era a própria sobrevivência deles. E aí não tem jeito, né, Mauro? Não tem como, não tem nenhuma força militar que consiga enfrentar 2 milhões de habitantes, né? Pode-se fazer uma carnificina, mas não vai enfrentar, né? Eles sabem que o risco depois é muito maior para eles, né? É aquilo que a gente sempre aprende em ciência política, o poder de fato tá com o povo, né? Então, embora o Bolsonaro tenha aí de 30% a 40%, eu não quero ser muito pessimista não, mas eu acho que pode subir um pouquinho isso, por conta do bolsonarismo envergonhado, porque de fato dá vergonha ser bolsonarista. Quem não tem vergonha de ser bolsonarista tem algum problema concreto, né? Aliás, ser bolsonarista em si já é um problema em relação à promoção do ódio que ele propaga. Não acho que todo bolsonarista é odioso. Muitas vezes tem gente que é levada ao erro, né? Mas o núcleo duro dele ali é muito odioso. Isso pode até crescer um pouquinho. Agora, a gente não pode ficar com medo, né, Mauro? Tem que fazer a campanha, tem que ir para cima, tem que ter as precauções necessárias, esse é o ponto que eu estou dizendo, né? Mas não dá para ficar com medo e tem que se preparar para um cenário que é um cenário de etapas. Primeiro turno, depois segundo turno, muito provavelmente vai ter um segundo turno, né? É muito difícil não ter segundo turno na eleição brasileira, mas vamos trabalhar para vencer no primeiro turno. Se tiver segundo turno, tem que se preparar para o segundo turno e vai ter que se preparar dia a dia até a posse e depois dia a dia até a conclusão do próximo mandato do Lula. Tem muita etapa, como você falou, pela frente. Tá aí. Daniel Cara, tua presença aqui é sempre iluminadora. Até já anotei uns trechos aqui para fazer um recorte para destacar aqui da sua fala, dessa sua perspectiva muito aguda em relação ao cenário, aguda, urgente e preocupada em relação ao cenário. Preocupada não quer dizer derrotista, ao contrário, né? Dá para vencer, mas precisa tomar providências. É isso aí. Obrigado. Boa jornada. Mauro, um abraço. Valeu, tchau.